está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Hoje é quarta-feira, 20 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje tem aniversário do pastor, da pastora. Quero ouvir o pastorzão, a pastora aí que tá fazendo aniversário, manda pra cá, minha gente, manda pra cá. Você que tá acompanhando com a gente aí agora, você manda pra cá aqui pelo nosso WhatsApp da 93 FM, 96803-8319, 96803-8319. Aí você manda aqui o nome do seu pastor, da pastora, tá aniversariando no dia de hoje, então manda correndo. Funciona assim, a ovelha manda aqui pro nosso WhatsApp da 93 FM e nós vamos ter aqui o privilégio, o prazer e a honra de mencionar o nome desses queridos pastores e pastoras que conosco participam e serão homenageados. Também vamos honrar aqui o nome das igrejas. Por isso é bem legal. Manda pra gente 96803-8319, 96803-8319. A sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você com a gente no programa de hoje. Que bênção. Alô, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores também. E a gente começa com prêmio. Você gosta de prêmio? Prêmio. Não gosta de brinde, não. Prêmio. Você gosta de prêmio, você gosta de presente. E por isso você vai presentear os nossos queridos ouvintes. Eu falei ontem, quem não conseguiu fica tranquilo, porque a promoção tá no ar. A gente sabe que nesses dias de Copa do Mundo, nós lançamos aí uma campanha chamada hashtag, né? Que é do jeito que você gosta. Hashtag, porque ele é chique, senão entendeu? A juventude gasta ele a gente. Adolescente, a juventude gasta a gente. Hashtag. Entendeu? Então, hashtag Unidos pelo Amor, em clamor pelo Brasil. Essa é uma campanha para te lembrar que você precisa clamar pelo nosso país. E aí, essa campanha gerou uma camisa lindíssima. E é essa camisa que você pode levar para casa. Ontem era uma foto nossa, né, JR? Bombou, hein? Bombou, foi. Hoje, lá no Instagram também, nosso Instagram, Rádio 93 FM, vai ter uma foto lá. Me disseram que hoje é uma foto minha. Eu tô com a camisa, você vai lá e vai comentar. Gostei do te disseram. É porque quem colocou não fui eu, Me disseram com uma foto minha não aqui. Não é porque podia ser uma foto sua, uma que foto minha ou uma tiraram foto sem querer. Não, é engraçadinho. É pra dizer o que aqui? Vamos lá. A minha mãe me ensinou. Vou curtir aqui. Humilde. Vamos lá. É pra dizer o que aqui? O nome da pessoa. Coisa de ontem. Então, mas presta atenção, aqui. Tem que ser o nome e o sobrenome. J.R. Vargas. Pode ser assim? No seu caso, J.R. Vargas. Aí hashtag. Aí você bota lá, hashtag ligado no debate 93. Ligado. Aí vamos lá. Marcela Bastos, hashtag ligado no debate 93. Vou pegar o exemplo aqui. Rômulo Rodrigues, hashtag ligado no debate 93. Já coloquei o meu. Então, mas você não tá competindo. Não, mas eu participo. Eu não quero, não preciso ganhar. Eu já ganhei. Eu vou lá botar o meu também. É, pra encorajar, ué. Se é bom, eu quero participar. É isso aí, ó. Mas você participa, mas não agora canta, Marcelo. Eu quero ver você cantando, ó. Não tá ouvindo? A irmã tá com dificuldade pra ouvir. Certo, então vê se a irmã consegue ouvir agora, ó. Não é da sua época. Não, o de ontem eu falei que eu cresci. Mas você só canta a música da sua época. Menuda. 90. Pastor Rômulo, qual é essa música, Pastor Rômulo? Canta essa música ou não? Eram Sem Ovelhas? Olha aí, ó. Olha, eu não me atrevo a tanto, mas era da minha época. E o Pastor Edson, vai cantar não, Pastor Edson? Olha aí. Não vou cantar não. Virgínia, salva essa mesa, Virgínia, salva a mesa. Não, tem que ser, não, na letra, olha aí, na letra, ó. Tremendo de frio, ó.
hoje ainda, hein, Virgínia? A Virgínia cantando? canta e você ainda reclama. Ela tá cantando? Ela tá cantando. Eu tô olhando pra ela, tô vendo ela mexer os lábios. Ela tá igual a irmã Ana. Ela tá igual a irmã Ana, orando só mexendo os lábios. Muito bem, tá no ar aqui o nosso debate 93. Já tô aqui no nosso Instagram. Participa com a gente também aqui na 93 FM. Este é o debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente. Olha aqui. Descobri que meu pai está saindo com uma mulher. Eu já ouvi conversas dele ao telefone e outras pessoas vieram me contar que o viram, hein? Eu não contei nada para minha mãe, porque tenho certeza de que ela ficará arrasada. Por outro lado, me sinto falsa e traidora. Que eu devo fazer? Sei quem é a mulher e meu pai sabe que eu sei. Estou errando em querer proteger a minha mãe? Ao esconder a verdade da minha mãe, estou escolhendo ficar do lado da mentira do meu pai? Como os filhos devem agir quando descobrem algo que pode destruir o casamento dos pais? Eu quero começar ouvindo o pastor Rômulo. Bom dia, bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, gente. Bom dia, JR, os irmãos aqui da mesa, você que nos ouve. Olha, é o seguinte, não tem jeito, nada consegue prevalecer sobre a verdade. Em algum momento a verdade vai vir à tona. E me chamou a atenção aqui quando ela diz assim que quer proteger a mãe. E eu não sei se ela está protegendo a mãe, JR, ou se ela está permitindo que a mãe continue sendo exposta. Porque pelo que eu entendi no relato, já é uma coisa pública, várias pessoas já sabem, já não é segredo para ninguém. Então, no meu entendimento aqui, a mãe já está exposta, ela não está protegendo a mãe. Isso vai aparecer em algum momento, isso vai aparecer. Eu acho que o confronto, o pai sabe que ela sabe. A pergunta que eu me faço é, ela já conversou com o pai acerca disso? De maneira franca, aberta, já confrontou o pai acerca dessa atitude, já deu chance a ele de consertar, de repente no confronto o pai se arrepende, o pai se quebranta, o pai promete que vai mudar. Em suma, se esses passos não evoluíram, não tiveram sucesso, eu acho que aí me parece inevitável que ela chame a mãe e converse, e abre o jogo. Virgínia Martins, muito bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. E aí, a sua opinião como a menina da mesa de hoje? Pois é, a mulher tem que ter essa contribuição aí nesse caso, porque se eu fosse a esposa, é claro que não estaria me sentindo protegida, né? Eu creio que a verdade liberta, nada melhor do que a verdade para obter os caminhos, né, as soluções, a restauração, se for o caso, o perdão, mas jamais abafar isso. Ela precisa saber, né, de que forma. Eu acho que essa pessoa, né, essa filha que está tendo esse desafio, esse embate pela frente, uma situação muito delicada, precisa de uma orientação, por que não, né, para também saber o que vai fazer, mas de que forma fazer. A primeira pessoa, com certeza, a ser contactada é o pai, né? No caso, assim, de já ter uma formatação, uma ideia do que será feito, conversar com o pai, né? Confrontar esse pai para que ele, a partir dele, uma solução, uma conclusão para isso possa ser feita e não deixar uma mulher enganada dentro de casa, a família deixando de ser abençoada, né? Porque isso também bloqueia várias coisas, vai trazendo uma série de nós para dentro da família, na vida dessa pessoa, dessa filha que está vendo isso, ela vai sentir no futuro os desdobramentos disso. Essa mãe realmente vai ficar, se fosse eu, estou falando como mulher, né? Nada melhor do que a verdade, saber enfrentar os fatos, né? O amor acabou, o casamento acabou, a restauração, o que pode ser feito, né? O que eu deixei de fazer, por que isso, há quanto tempo isso está acontecendo, de que forma, né? E tentar fazer uma avaliação lúcida, né? Uma avaliação que não vai ser bombástica, isso não vai trazer uma guerra para dentro de casa, é importante isso, não trazer a guerra, mas alcançar uma definição que traga, no mínimo, um pouco de paz para o coração das pessoas, mesmo que com perdas, né? Reverendo Edson, sua opinião, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia,
debatedores, bom dia ouvintes da Rádio 93. Cumprir o que a palavra de Deus nos diz, Mateus 18, é exatamente o que ela deve fazer, né? Essa questão. A nossa sociedade é uma sociedade que se acostumou com tantas coisas ruins, né? Que às vezes a gente acostuma com essa questão da traição no casamento. Mesmo a gente sendo crente, a gente, mas isso é normal. Então, eu acho que o melhor caminho, aquilo que já foi apontado aí pelos debatedores que me antecederam, é você confrontar, e confrontar de uma forma amorosa. Olha, pai, está acontecendo isso e isso, antes de até falar para a mãe. Olha, eu estou falando com você porque o próximo passo vai ser falar com a minha mãe, que eu acho que é inevitável essa questão de você contar, porque você faz parte do contexto, você também está sendo ferido como família, como alguém de família, né? Então, quer dizer, ele não só está pecando contra a mulher, né, que é a mãe, né, mas também contra a filha. Então, essa questão, ela precisa ser trabalhada, e às vezes com amor, e conversar, e eu não vou partilhar na decisão que você vai tomar, você e minha mãe vão tomar a decisão juntos diante disso, né? Eu não vou, essa é a questão, não vou estar interferindo na decisão, mas eu vou agir da forma correta. A mentira, ela realmente só leva a transtornos terríveis. Ouvintes participando conosco, quero agradecer as contribuições dos ouvintes aqui pelo 96803-8319, que é o nosso WhatsApp. Quero encorajar você a participar com a gente. 96803-8319. Uma ouvinte: já passei por isso quando eu era pequena. Meu pai me levava na casa das namoradas dele. Eu contava para minha mãe e ele ainda levava minha mãe na casa das namoradas dele. São coisas que a gente diz assim, não é possível. Quer ver uma outra coisa? Um amigo meu, diz aqui um ouvinte, estava traindo a esposa, a filha pegou, printou tudo, sabe, no celular, ouvinte, quando você tem o celular lá, tem uma mensagem, aí você printa, né? Você copia aquela tela e aquela tela vira uma imagem, né? E você pode utilizar aquilo. Então a menina, o que a menina fez? Pegou o pai, né? Aí printou a tela. E começou a chantagear o pai para que o pai fizesse tudo aquilo que ela queria. No final, diz o ouvinte, ele ficou na mão da filha. Difícil identificar quem tá mais errado nessa história. Gente, aí é terrível, né? É um JR. ponto fora da curva, essas histórias aí, né? Porque primeiro o pai levar a filha, aí depois a esposa na casa das namoradas, eu nunca ouvi falar de uma coisa parecida. Então são deslizes, me perdoem, mas que eu acho que tem a ver até com caráter, né? Alguém que se propõe a fazer coisa desse tipo tá com problema de caráter, porque não é fisiológico, não é humano, não é normal, não faz parte da nossa tendência natural. Ouvinte contando: JR, meu pai traía muito a minha mãe, eu nunca falei para minha mãe, já que ela tinha uma tendência à enfermidade, sofria do coração, eu vi que não ia edificar em nada eu contar. Aí eu fiz bem, porque ela faleceu e pelo menos ela não sofreu mais ainda, mas eu respeitosamente passei o sabão nele, conta uma de nossas queridas ouvintes. JR, tem uma coisa interessante, importante nesse processo de libertação através da verdade, porque às vezes a gente coloca de uma maneira muito simplista, né? Ela deve contar a verdade, é a verdade que liberta, que importa. Nesse caso aí não tem uma outra saída, né? Mas antes de tudo é uma avaliação, um posicionamento psicológico, né? Dessa pessoa que está lidando com essa situação. Por exemplo, ela está pedindo uma orientação, a outra já chantageou, a outra foi conivente indo para a casa das namoradas e ainda levou. Então são N situações. Como que a gente se comporta frente a essas anomalias, né? Porque essa pessoa que tem que tomar essa atitude, ela precisa sair de uma zona de conforto, ela precisa enfrentar, né? Ela tem que ter um enfrentamento com a própria situação que às vezes ela não quer, às vezes a pessoa ela não tem força psíquica, ela não tem força emocional suficiente para tomar atitudes
para enfrentar um pai. Tem gente que não tem, né? Tem gente que pode ter conhecimento da Bíblia, pode ter uma vida espiritual maravilhosa, mas na hora de tomar uma atitude, ela não tem essa força emocional. Então, é preciso esse tratamento, essa avaliação, né, sobre o que ela tem como configuração emocional para lidar com essa situação, porque vão acontecer desdobramentos. Ela vai lidar com a reação do pai, que pode ser agressiva, que pode ser também doentia, da mãe, que pode ter um processo de negação, né, de não querer, de não concordar. Então, tudo isso aí precisa ser colocado na mesa para saber, opa, se acontecer isso aqui, como é que eu faço? Isso aqui, como é que eu faço? É um preparo antes de tomar a decisão. Ouvinte compartilhando o seguinte: eu fui prova disso, comecei a trabalhar na mesma empresa que meu pai, até que o comportamento dele me deixou com a pulga atrás da orelha, JR. Até porque todos começaram a se referir a uma determinada mulher que trabalhava junto com ele como minha madrasta. Até que tive a certeza que ele traía minha mãe. Ele negava tudo. Todo o tempo ele falava, por Deus, que eles não eram amantes. Contei tudo para minha mãe. Até que depois de 2 anos veio à tona. Porque não existe mentira que se esconda por muito tempo. Até as compras da casa dela ele bancava. E minha mãe ajudando em casa e ele tirando de casa para dar para outra mulher. Hoje ele assumiu essa mulher como amante e ela disse para minha mãe que eles tinham um caso. Contei, não me arrependo, se eu pudesse voltar atrás eu contaria de novo. Minha mãe não merecia o que ele estava fazendo. Pior, hein? Essa não foi a primeira dele. Esses dias mesmo perguntei para Deus se eu fiz errado em ter contado, mas no meu coração eu não sinto arrependimento de ter contado. Conta a nossa ouvinte. O que a gente precisa avaliar é a questão do menor dano. E o menor dano, normalmente, é contar, né? E essa questão da verdade em si. Eu acredito que a verdade, ela precisa ser colocada e a gente precisa trabalhar, resolver as questões dos ambientes, né? Porque imagina um ambiente onde você olha para uma pessoa e você sabe que essa pessoa está mentindo. Imagina que ambiente terrível é para viver. Então isso traz alguns transtornos psíquicos de uma forma muito clara. Né, você sentar à mesa com alguém, sabendo que essa pessoa é seu pai, que está ali, né, com a sua mãe, e você sabe que ele está mentindo. Então isso realmente destrói. Então por isso é melhor, para que se cure uma ferida que vai se aumentando diante do silêncio, expor a questão. Não tem jeito, a gente precisa expor para resolver. As coisas são complexas, porque é o seguinte, se você pensar assim, olha, não quero prejudicar a família, se eu contar, mas quem está prejudicando é quem está contando ou quem está agindo errado? Então exatamente. Tem coisas que a gente tem que parar para pensar, para identificar a melhor forma, a melhor maneira de tratar o assunto. Agora, não tratar seria o seguinte: fingir que não aconteceu. Então, fingiu que não aconteceu. Só não vi, você viu? Não vi nada. Fica aqui entre nós, morreu. Isso é ser omisso, é ser conivente, né? Agora, uma de nossos ouvintes falou, a mãe dela era enferma, ela identificou que aquilo poderia prejudicar a saúde da mãe, então ela olhou e disse, não vale a pena contar, não vai mudar nada nessa história. Então tem casos e casos. Vou dar para vocês um outro exemplo, tô cheio de exemplo hoje aqui, o ouvinte tá mandando, hein? O ouvinte manda muito aqui, o ouvinte dizendo, JR, agora há pouco, a minha irmã viu meu cunhado com uma mulher. E a minha irmã ligou na mesma hora para minha irmã, que é a esposa, né? Tá falando, são 3 irmãs, pelo no mínimo aqui, né? Ligou para minha irmã que está sendo traída, ela foi lá. Ela foi lá ao vivo e esculachou meu cunhado. E a moça que estava com ele, disse pro meu cunhado bater na minha irmã, porque a minha irmã ofendeu o marido e ela não gostou. JR, olha só, tem outra questão nessa problemática aí, que é o direito à escolha. Quando você conta uma verdade, você revela algo a alguém, essa pessoa ela vai ter o direito de saber o que ela vai fazer, né? Então essa mãe, ela vai ter o direito de saber se ela vai lutar pelo casamento, se ela vai perdoar, se ela vai reconquistar esse marido,
Se ela vai refazer a família dela ou se ela simplesmente vai dizer, não vale a pena, não é isso que eu quero. Então, existe essa prerrogativa que é você legitimar o direito do outro. Mas tem uma diferença aí, Virgínia. Não deixar a pessoa sem escolha. Do direito à escolha, à decisão, e a pessoa que fica, não vai fazer nada? Vai deixar assim? É aquela pessoa que conta e coloca a pilha. A pessoa que conta, na verdade, ela não conta. Certo. Ela quer decidir. Ela toma da a pessoa traída. Ela é traída pelo esposo ou pela esposa lá, e também a pessoa que conta tira dela o direito. Esse direito que você está falando. Exatamente. Né? Porque ela acaba você vai deixar barato, vai fazer de novo, né? Vai fazer não sei o quê. É por isso que a família às vezes está tão imersa nessa doença, nessa precariedade de análise, essa pessoa, essa filha aqui, né, que a gente está analisando o caso, ela pode estar tão cega, tão desprovida, ela não consegue, que tem que ter um aparato por fora, alguém de confiança, uma pessoa que tenha um conhecimento terapêutico, um psicólogo, um pastor, alguém balizado, alguém com uma credencial para ajudar a apontar caminhos. Porque às vezes a pessoa perdeu a lucidez, a coragem, e aquilo fica ali, né, morno, e todo mundo ficando cada vez mais doente. Se torna um ambiente doentio. Eu acho muito pertinente o que a nossa irmã está falando, porque, afinal de contas, irmãos, nós não estamos aqui estabelecendo regrinhas para você tomar decisões sobre questões que envolvem mágoas, tristezas, decepções, amarguras, família, e que quem está vivendo o problema sabe muito bem, né? Que não é tão simples seguir certas regrinhas. Então eu não quero que você que está nos ouvindo pense isso, que nós estamos aqui deixando regrinhas como se isso fosse muito fácil. A gente respeita muito alguém que esteja vivendo dramas dessa natureza, porque a gente imagina que isso seja extremamente difícil, extremamente complicado. Mas uma outra coisa que eu quero ressaltar, que é muito comum, eu já me deparei com essas situações algumas vezes, é que às vezes a pessoa provoca um dano, um transtorno, um problema dessa natureza, uma traição ou coisa do gênero. Depois, quando a coisa está para estourar, ela quer mudar o foco do negócio, ela quer transferir para o outro que soube a responsabilidade das consequências do seu ato. Então é muito comum a gente ver isso. O indivíduo provoca isso e depois vou contar. Fulano vai saber. Não, se você contar vai acabar o casamento, se você contar vai acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Ou seja, a responsabilidade agora é de quem conta, é de quem descobriu, é de quem está buscando a verdade e não é mais de quem provocou o dano. Então a gente precisa também saber lidar com isso, porque é muito comum o agente provocador do dano querer mudar o foco. O foco não foi a atitude dele, a traição. Agora o foco é a pessoa que contou, né? Então isso é muito comum a gente ver. Por exemplo, a gente está vendo ali ela falando sobre essa questão que a pessoa que recebeu a notícia dela ter a escolha, o problema é que quem conta, às vezes, ela coloca um peso maior sobre ela. Primeiro, o peso dela poder destruir um relacionamento que talvez já esteja destruído. E depois uma questão de que ela precisa decidir que lado vai a questão. Ela contou, ela se livra disso, porque ela contou, essa questão está com a pessoa que recebeu a notícia. Ela pode chegar, eu vou perdoar, a gente vai acertar, a gente vai brigar pelo relacionamento, e essa é a questão importante, porque são dois pontos, né, e foram os dois colocados aí, essa de você chegar e assumir o dano da destruição do relacionamento e de você querer causar dano no relacionamento, porque você eu contei, e aí? A pessoa pode chegar e ficar, tá tudo bem. Olha, o ouvinte está contando aqui o seguinte: JR, eu namorava um rapaz que me levava com meu pai e a minha irmã na casa dos pais dele. Só que ele era casado, mas ninguém revelava isso. Caramba. Ela não sabia. E a família dele não contava. Ele tinha um filho que o chamava de pai, mas ele dizia que era sobrinho. E porque morava na casa dele, acostumou chamá-lo de pai. É um filho para mim. Por isso que ele me chama de pai. Estou imaginando a cena. Toda a família era conivente
e nem desconfiávamos. Eu tinha 15 anos. Ele tinha 23. Quando descobri a verdade, era tarde demais. Vivo prisioneira dessa situação que até hoje, ela tem mais de 40. Uau. Meu Deus. Me causa traumas profundos, conta uma de nossas queridas ouvintes. Ela viveu, JR. veja bem, ela vive hoje com essa amargura, mas ela viveu de fato aquela história entre os 15 e os 17 anos. Caramba, JR, olha, é importante a gente falar. Eu não sou psicóloga, não, tá, gente? Mas a gente tem o básico, a percepção e até o esclarecimento de Deus por tantas experiências e histórias vividas. Eu acho também que essa afirmação de viver o trauma que ela está apontando, eu queria dizer para ela que isso acaba, isso precisa acabar. Não existe uma afirmação e uma sentença de que eu vivo esse trauma. Não, viveu, acabou. Após os 40 anos, isso não tem que existir mais, não tem que fazer ninguém refém. Aconteceu, foi um dano, e eu queria até fazer uma abordagem em cima dessa questão do dano, porque o dano vai existir. Quer a pessoa conte ou quer ela não conte. O dano já existe. Aquilo já está ali. Não tem um sentido figurado que diz assim, você não pode evitar que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. É mais ou menos isso. Então, quanto mais você vai vivendo aquele ninho sendo alimentado e sendo montado, é pior. Então, é preciso se libertar disso, né? Daqui por diante, não quero esse trauma, não quero esse problema, não quero essa doença. Gente, olha só, tem muita gente doente, tem muita relação, muito casamento, muita gente doente. É preciso se preparar para lidar com isso e fazer as escolhas. Eu quero essa doença para minha vida, eu quero me adoecer, ou eu quero lutar para salvar essa pessoa. Vale a pena? Até onde vale a pena? Ouvinte contando, há 3 anos, meu pai começou a colocar no Facebook dele a seguinte frase: bom dia para você sabe quem. Eu, a princípio, achei estranho, mas não dei muita atenção. Passou mais um tempo, isso continuou. Mês depois descobri que ele tinha uma mulher e já tinha um filho de 1 ano, que é a cara dele. Enfim, se separaram. Mas veja, os sinais acabam aparecendo. Existem algumas evidências que podem ser observadas, não podem ser julgadas, mas devem ser observadas. E o enfrentamento disso é uma necessidade. A fuga disso, em geral, torna o problema ainda maior. Exatamente. Acreditar na salvação do casamento é muito importante. É muito importante. Mas tem que lembrar que se alguém vai salvar esse casamento é Deus. Porque se o indivíduo acha que ele vai salvar o casamento, ele se coloca no papel de salvador. E os dois se ele é salvador, ele é superior. Se ele é superior, eles já não são mais iguais. Agora, o Salvador é o Senhor. Você tem que correr aos pés do Senhor, para os pés do Senhor, e pedir ele vai dar sabedoria, vai dar orientação, você vai se alimentar da palavra, no meio do processo você vai ter um fortalecimento espiritual, e para isso você precisa de bons conselheiros. Mas veja, o conselheiro é fundamental, mas se você não estiver lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você está terceirizando responsabilidade. É muito bom, eu não cozinho em casa, quem cozinha em casa? Fulano de tal. Você terceirizou a responsabilidade, mas ler a Bíblia você não pode pedir que outros leiam. Você não pode pedir que alguém, eu ouvi uma vez, pastor Edson, o cara falou assim, não precisa jejuar, na nossa igreja nós jejuamos por você. Falei, rapaz, o cara daqui a pouco tá ocupando meu lugar, entendeu? Na cruz, quer dizer, então tem certas coisas que acontecem que a gente tem que tomar ciência desse assunto. O fato é que são inúmeros os casos aqui de pessoas que têm passado, ou passaram, ou passarão por algum envolvimento nisso, infelizmente é uma realidade, e vão ter que lutar contra isso. Numa hora que acontece, todos ficam perdidos. Depois nós precisamos nos achar.
E aí nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? JR, existe algo em nós, eu acho que isso é importante a gente ver, todos nós somos marcados pela ação do pecado. E exatamente a ação do pecado, e essa ação, ela na realidade não tem cura por psicólogo ou psicanalista, né? No caso, eu sou psicanalista, por qualquer pessoa, a não ser por Jesus. E essa cura é uma cura que ela não acontece de forma imediata, e a gente precisa entender isso. A gente vai, à medida em que a gente vai caminhando no processo de aproximação com Deus, essa cura ela vai se evidenciando. Então, os traumas que a gente traz, esses traumas, eles não são curados de imediato. A gente aprende a lidar com alguns traumas, e a gente vai caminhando e lidando com esses traumas à medida em que a gente vai se aproximando de Deus, e Deus vai nos ajudando a lidar com essas questões, com esses traumas. E claro que uma pessoa que vai buscar outra, vai se relacionar com outra, certamente existe algo na vida dela que precisa ser transformado, precisa ser mudado, e isso a partir de Jesus. E todos nós temos questões que precisam ser trabalhadas em nossas vidas, que são traumas, e a gente aprende a lidar de forma sadia com os traumas a partir do momento em que a gente vai se aproximando de Deus e de uma forma muito específica de Jesus Cristo. Eu só queria pontuar, na verdade, uma questão que já está sendo colocada aqui na mesa, que eu acho que vale a pena sublinhar, grifar, é o seguinte: qualquer que seja o meio utilizado, o JR brilhantemente abordou isso aqui, pedir a ajuda de Deus, a graça, a Bíblia, a palavra, a direção, conselheiros, enfim, isso precisa ser feito sobre a verdade. Não adianta você tentar tratar questões, esperar que haja cura, transformação, reconciliação, solução sobre meias verdades. Não adianta você espremer um furúnculo, quem já teve sabe disso, e tirar desculpa aqui a expressão, o carnegão pela metade. Você tem que espremer todo. Você tem que fazer a coisa direito, pautado na verdade. A nossa irmã o tempo todo vem falando sobre a verdade que liberta. A verdade que liberta não é só a questão espiritual, Cristo é o nosso Senhor, Ele é a verdade, mas a vida sobre a verdade, viver pautado na verdade é libertador. Então não adianta você tentar resolver a questão escondendo coisas, omitindo fatos, porque isso não vai ser curador de forma completa. Veja como as coisas são complexas. A nossa ouvinte que contou daquele relacionamento, que ela visitava a casa, que o cara tinha um filho, que ele dizia que era sobrinho, que ela ficou presa efetivamente dos 15 aos 17, mas emocionalmente até hoje. Ela complementou o WhatsApp dela dizendo que ela engravidou dele. E essa criança, que não é uma criança agora, é um jovem, esse jovem quer saber a história dele, porque ele sabe que a mãe foi mãe solteira, até aí ele sabe. Ele só não sabe quem é. Por que ele não sabe quem é? Porque a mãe nunca mais teve contato com o pai desse filho. Então veja como as questões elas se desenvolvem, esses desdobramentos, tudo isso veja, ouvinte, você está ouvindo a gente agora. Eu lembro de uma vez um ouvinte, eu estava aqui ainda no Café com Crente, 1519, e aí um ouvinte me mandou uma mensagem, ligou para cá naturalmente na época e disse que ele estava a caminho da ponte Rio-Niterói com o objetivo de se matar. E ele ouviu, Deus falou com ele através da rádio e ele parou. E aí eu pensei muito nessa história, é o negócio do a caminho de. Então pode ser que tenha alguém a caminho de realizar alguma coisa como essa, acreditando que isso não vai dar em nada. Acreditando que vai ficar escondido, ou que vai ser isso, ou que vai ser, ou não consegue nem pensar. Muitas pessoas não pensam. Uma ouvinte aqui nos conta: JR, o meu caso é diferente, eu fui traída, mas quando soube foi da boca do meu próprio marido. Por quê? Porque a mulher com quem ele estava, ou com quem ele esteve, engravidou. Nós nos separamos. Depois de 3 meses, nós voltamos, estamos muito bem, e ele paga a pensão da criança. E ela conta: e Deus restaurou meu casamento, porque não éramos casados, casamos quando voltamos para Deus. E ela termina dizendo: Deus é fiel. Amém. Essa história de restauração,
até onde eu posso ler aqui, é uma entre várias de não restauração, de problemas que destruíram completamente os vínculos e o relacionamento. Mas abre para nós um fio de esperança, que eu acho que é isso que deve nos conectar, a esperança. Não, eu me lembrei daquele texto da Bíblia: quem confessa e abandona o erro alcança misericórdia. Então não é misericórdia apenas da parte de Deus, não, embora o foco aí seja esse, mas misericórdia de um modo geral, né? Eu acho que é interessante isso, a chance do opressor, quando confessa, reconhece e abandona, obter o perdão e a restauração é muito maior. E a diferença grande quando ele é que fala. O traidor fala. O traidor chega e fala. Não é alguém que contou, o leite foi derramado, ouvi dizer sobre. O traidor chega lá e diz: olha, eu quero te dizer o seguinte, aconteceu isso e isso. Contra vocês. Muito bem, minha gente, quero agradecer os nossos ilustres debatedores, a participação com a gente dentro desse tema no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Mas canta também não? Então vai lá cantar. Tá voltando. Eu lembro dessa música cantando pelo meu querido amigo Gino Frei, lá em 1519. Cantava bonito. 11h39 aqui na 93 FM. Vamos lá. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Vamos lembrar que dá tempo aí, são, né, 11h39, como disse JR, você quer ganhar aí a camisa #Unidos pelo Amor, em Clamor pelo Brasil, corre no nosso Instagram, é Rádio 93 FM, tem uma foto lá, minha com a camisa, você vai lá, curte, comenta, mas o que você vai comentar? Vai colocar o seu nome e o seu sobrenome, seguido da hashtag ligado no Debate 93, então você bota lá. Exemplo, Marcela Bastos, #ligado no Debate 93. Coloca o seu nome e sobrenome. Eu também já fiz o meu. J.R. Vargas, #ligado no Debate 93. Tá bombando, Marcela? Vai lá, corre participação lá. Do nosso você tem ouvinte. a oportunidade de levar essa camisa linda pra casa. Olha aí, minha gente, que maravilha. Estamos juntos no Debate 93. Meus queridos e amados debatedores, nesses últimos tempos de rotina acelerados, especialistas estão alertando que o corpo precisa de um momento de pausa para manter a saúde. A correria, vou ler devagar, a correria tem prejudicado principalmente a saúde mental e emocional da população. Aí nós perguntamos: você consegue tirar um tempo para não fazer nada? Quando precisa desacelerar, o que é que você faz? Corre? Quando você para, você se sente culpado por estar parado? Que pensam os nossos queridos debatedores? JR, muito interessante que domingo eu preguei sobre isso na igreja. Nós vemos uma sociedade, ela nos impõe um ritmo extremamente acelerado, né? E nós falamos um pouco sobre, a gente está interagindo com a questão da Copa, falamos sobre ritmo cadenciado, que é essa ideia. E a gente falou um pouco sobre o Shabat, né? Que é algo que Deus dá, né? O 4º mandamento que está lá, e a ideia de você parar, de você ter um tempo. A nossa sociedade, ela nos impõe a uma correria muito terrível. A gente não tem tempo de parar, e às vezes as pessoas, quando param, elas sentem culpa porque pararam de fazer alguma coisa. Eu tenho colocado isso já há uns 4 anos na minha vida e tem sido muito interessante para mim. Eu tenho trabalhado um pouco a questão da ansiedade, eu tenho tido um tempo de silêncio, né? Diariamente eu procuro ter um tempo de silêncio, 1 hora mais ou menos de silêncio, eu faço uma caminhada e é um momento que eu estou com Deus. E eu estava falando para a igreja algo muito interessante que eu estava falando, que quando a gente não tem tempo de ter o silêncio, de contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente domingo vai na igreja fazer nada, porque a gente não reconhece nada que Deus fez durante a semana, se a gente não parou para observar. Quando a gente olha a criação, Deus faz o mundo em 6 dias e descansa lá no 7º dia.
No caso, Deus trabalhou 6 dias, descansou. Deus já cria o homem no momento de descanso. O primeiro dia do homem é o dia do descanso, é o dia dele estar descansando. E aí a gente vê o nosso domingo, de ser um tempo mais acelerado, da gente realmente contemplar aquilo que Deus fez, que é o domingo da ressurreição de Cristo. E o interessante é que essa questão de Deus descansar, na verdade, é muito mais para nos ensinar exatamente os nossos limites do que entender que Deus esteja cansado com alguma coisa, óbvio. Mas o que me chama a atenção aqui é que só dá valor a essa necessidade do descanso, do diminuir o ritmo, quando você tem um troço. Exato. Quando você tem um piripaque. Até então, o argumento das pessoas é: não posso, não tenho tempo, não consigo, mas quando você tem um infarto, quando você tem um pico hipertensivo, quando você tem um pico de glicose emocional, quando você tem um problema de estômago, quando você tem alguma coisa que está ligado a esse fator psicossomático, estresse, etc e tal, aí você vai ter que se virar e arrumar tempo para se recompor. Então, acho que antes que isso aconteça, né, minha gente, antes que venham essas circunstâncias, é muito bom repensarmos o nosso ritmo, é muito bom repensarmos a velocidade com que fazemos as coisas, e é muito bom repensarmos o seguinte: sem a tua saúde, meu amigo, você não vai a lugar algum. Você precisa da sua saúde. Uma das coisas que eu tenho orado e pedido muito a Deus e tentado colaborar também, obviamente, é isso aí: Senhor, me dá saúde, porque eu tenho visto pessoas queridas que perdem a saúde e a partir daí você fica limitado, você sobrevive, né? Olha, um ouvinte dizendo que para desacelerar, Virgínia, ela faz artesanato. Você faz alguma coisa de artesanato, Virgínia? É uma terapia ocupacional, né, que se chama, gosto. Eu faço um você monte faz? de... Olha, eu... Crochê? O que faz? Eu não sei fazer tenho isso. vários hobbies, né? Eu faço artesanato, eu gosto de pintar, eu faço pinturas, eu gosto de cuidar dos meus móveis, eu faço restauração em alguns móveis, eu gosto de fazer coleção de algumas coisas. Então eu tenho assim, né, eu tenho coleção de vinil. Você faz isso alternadamente? Alternadamente. Cada dia para desacelerar. Tempo, não, mas sim, alternadamente. como é que você faz? Você faz a coleção? Só em vê-la falando. É bonitinho, né? Sente como ela gosta dessa. Ela gasta um tempo com isso, hein? Gasta tempo com isso, gasta. Porque eu acho, JR, que existe um status ilusório de que a pessoa que está sempre ocupada, um glamour, né? Eu tenho uma agenda cheia, eu estou ocupado, é um ativismo, em qualquer lugar. Então você é uma pessoa produtiva, importante. Isso é uma ilusão, ao meu ver, na minha opinião, né? Isso, além de estressar bastante. A gente sabe, por exemplo, que a pessoa que trabalha demais para ganhar dinheiro, não é esse propósito, o efeito maior de um investimento, né? Você tem que fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Você tem que trabalhar com inteligência e não se desgastando. O homem que trabalha muito para ganhar dinheiro, a viúva vai ficar alegre. Ouvinte dizendo: JR, eu também faço artesanato, viu? E eu também coleciono. Ela coleciona Barbies, viu, Virgínia? Tá. Não, deve ter um investimento. Que não tenho Barbie é caro? É caro? É? Ainda hoje, Barbie? A Barbie de hoje é a mesma Barbie de sempre? A Barbie não envelhece. A Barbie não envelhece. Olha, eu tô vivendo exatamente isso, JR. Eu ando esgotada, não consigo dar conta das minhas inúmeras atividades. Aí, curiosamente, ela destaca duas coisas que acontecem com ela e acontecem com muita gente. Uma é a frustração e a outra é a infelicidade. Então ela se frustra por não realizar e fica infeliz por estar frustrada. Vai se cobrando, né? Você percebe que até as notas musicais, né? Uma partitura, ela é feita de pausas. A pausa uma música dá o não ritmo. É feita de notas. Não tem uma nota, outra dó, ré, mi, tudo junto, não. Você tem as pausas que compõem, exatamente, compõem a partitura. Eu acho que uma das grandes dificuldades nossa, do homem, do tempo que a gente vive, é exatamente a gente aceitar essas pausas. Uma frase que me marcou bastante, lendo com os pastores, a gente está lendo o livro Igreja Emocionalmente Saudável, e um dos capítulos fala sobre aceite os seus limites. E uma das questões difíceis da gente é aceitar que a gente tem limite. A gente não pode fazer
todas as coisas. A gente não vai conseguir fazer todas as coisas. E aí eu li outro livro, né, da questão do simplifique, quando ele fala uma frase que é abençoadora pra gente, deixe para amanhã. Não é a questão de procrastinar, mas é a questão de você saber que você pode realizar algumas coisas hoje e realizar outras coisas amanhã. Deus estabeleceu um ritmo na criação. Deus poderia, com o poder que ele tem, de realizar, de fazer o mundo num dia só. Mas ele foi, e o que é interessante, quando a gente ler o texto da criação, Deus fala de tarde e manhã, e tem a noite no meio, e parece que Deus usa 2 expedientes, né? Tarde e manhã no primeiro dia, tarde e manhã, quer dizer, então Deus usa a tarde, cria, Deus, aí tem a noite, o espaço, e vem amanhã, e depois Deus vai trabalhar de novo na tarde. Então, essa questão eu acho interessante. Olha, que ouvinte também dizendo que borda, ela até apresentou aqui do bordado do Lucas, o nome lindo, sensacional e extraordinário, e outro nome é Melissa, que a Marcela Bastos também gosta muito, que é o nome da irmãzinha dela. Aqui o ouvinte dizendo, JR, eu compro Barbies usadas e restauro. Olha aí, já está apresentando aqui o que ela faz. Outra aqui, Clarice, gosto de costurar com a minha máquina. Estragou a máquina, estressou, né, ouvinte? É difícil mesmo. Sou professora e eu gosto de cuidar de planta. Olha aí, ela gosta de cuidar de planta também. Para relaxar, gosto de passear, sair da rotina, ver novas paisagens, pessoas, adoro conhecer pessoas, diz aqui nosso ouvinte. O meu trabalho é minha fonte de relaxamento, pois faço o que gosto, pois sou massoterapeuta. Quando estou atendendo, eu fico relaxada, disse aqui a nossa ouvinte. Obrigado pelo carinho. Outro ouvinte aqui compartilhando. Sou taxista, trabalho 16 horas por dia. Eu tô ficando debilitado. A minha saúde, né? Deve ser. Minha saúde tá ficando debilitada, não sobra dinheiro para nada. É uma batalha, né, meu amigo? Aqui outro ouvinte, para relaxar, eu gosto de dormir. Tem gente que dorme, a pessoa dorme e acorda morto e cansado. Ela fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no dia de hoje? Aqui outro ouvinte, eu trabalho muito, depois que tive problema de pressão e quase infartei, eu diminuí o meu ritmo bastante, conta aqui nosso ouvinte. Pode. JR, olha, eu vejo 2 aspectos nessa questão aí. Uma é relaxamento, né? De que formas você dá uma compensada no seu corpo, que é tão exigido, para que você relaxe. O cérebro precisa disso, a gente precisa dormir. Sem dormir nós não funcionamos. Então, a questão do relaxamento é importante. Eu lembro de um livro que eu li de Philip Yancey, o escritor e pastor Philip Yancey, e ele dizia como que ele se exercitou para ficar parado. Ele falou, eu tive um momento onde eu tinha que ficar parado num acampamento que ele foi, debaixo de uma árvore, e cada dia ele aumentava aquele tempo ali, sozinho e pensando. Ele não aguentava 1 minuto, depois ele passou para 2, para 3, para 4 e tal. Então é um exercício, é um crescendo. Outra coisa é você ter foco e administrar tempo, né? Isso aí já é a parte do relaxamento. Tem gente que se diz tão assoberbado, mas é porque não tem foco, não tem administração de tempo, não dá prioridade, troca o urgente pelo importante. Então faz uma mistura e vive naquele caos. Aí... Ouvinte aqui dizendo, ela gosta de ouvir louvores, entendeu? Ela descansa ouvindo louvores, é uma bênção. Agora, o que é isso aqui, gente? Biscuit que fala? Biscuit é uma técnica de artesanato. Então ela faz biscuit e chinelo decorado. Outra faz tricô e costura. Ela diz que isso é uma ótima terapia. Estou recomendando aqui, pastor Edson. Estou recomendando ao senhor tricô e ao pastor Rômulo costura. Meu Deus. Pastor Rômulo vai falar assim, olha, negócio que meus irmãos, agora as togas do coral serão feitas por mim, eu vou relaxar. Aí vão perguntar assim, pastor, e a cantata pode ser quando? Meu filho, 2025, 2026. 11 horas e 51 minutos aqui na 93 FM. Há canções que descrevem com muita simplicidade e objetividade a realidade dos nossos dias, né? A correria que a gente vive e às vezes não chega a lugar nenhum. Corre, corre, corre e não chega a lugar algum. Escuta só o que Deus está falando com você através do Gerson Borges aqui, ó. A vida, para onde corre você?
que se atrasou e perdeu a hora e perdeu o sábado, perdeu o início de um filme que mal começou. E perdeu a viagem e perdeu dinheiro mais pra falar a verdade, o que perdeu primeiro. Esse é meu querido amigo Gerson Borges cantando aqui na 93 FM. A música chama-se Sem Direção e é uma verdade e um retrato bastante preciso do tempo que a gente vive no Brasil e no mundo. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, queridos debatedores, amados ouvintes, pessoas que acreditam em Deus vivem em média 4 anos a mais do que ateus. Isso é o que apontou uma pesquisa recente da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Os pesquisadores destacaram diversos fatores para a correlação entre fé e longevidade. Entre eles, o fato de a maioria das religiões levar os fiéis a um estilo de vida mais saudável, com restrições à ingestão de álcool e uso de drogas, por exemplo. O que mudou na sua vida depois que você passou a andar com Deus? Eu pergunto a você, ouvinte amado, compartilhando conosco, e quero saber dos nossos debatedores se a questão da pesquisa revela uma questão de fé ou um hábito de vida. Pessoas que não fumam, não bebem, pessoas que se alimentam de maneira organizada, ordeira, saudável, ou é uma questão de fé? Estamos falando de espiritualidade ou hábitos de vida? Que é as duas coisas. Sinceramente, eu acho que é as duas coisas. Lógico, estilo de vida. Quem abraça a fé, quem abraça Cristo, você acaba remodelando a sua forma de viver. E essa questão do álcool, noitada, bebida, enfim, até a própria alimentação, né? A Bíblia nos ensina a sermos comedidos nessa questão aí, né? Mas também acho que a fé tem a sua importância nisso aí. Afinal de contas, quando um médico diz que não tem jeito, quando uma circunstância impossível se apresenta e o indivíduo crê em Deus, em algum momento, claro que isso faz muita diferença. Então eu vejo nesses dois fatores aí que são preponderantes, sim, para de repente o sujeito viver um pouco mais. Os dois realmente, né? Eu penso da questão do estilo de vida seja mais forte, né? As pessoas passam a ter um estilo de vida mais moderado com relação à questão de bebedeiras e de vícios, né? Como a questão de fumar em si. Mas você acreditar que existe as questões do futuro, que existe um Deus, né? E seja qual for, porque a questão não é ligada somente ao cristianismo, né? Mas seja qual for essa questão de você ter fé, de acreditar que alguém pode te curar, que alguém pode agir na sua vida, e isso traz uma melhora muito grande na questão psicológica, né? Eu me lembro na cirurgia que a minha mãe fez, que a recuperação da minha mãe foi muito mais acelerada do que as pessoas fizeram cirurgia no mesmo dia. E o médico usou a minha mãe como exemplo. Olha, você tem que ser igual, né, a dona Dejalmira, né? Você tem que ser igual a ela. Olha como ela está recuperada, né? A cirurgia, como está tudo sequinho. Então você tem que ser igual a ela. Então essa ideia das pessoas, realmente, eu acho que a fé, ela traz algo positivo, o estilo de vida também. Eu tenho reparado ao meu redor pessoas assim desabastecidas de aparatos que possam dar força para elas enfrentarem algumas situações. Eu uso muito a palavra-chave treinamento. Nós não somos comumente treinados para algumas realidades da vida, né? Na área emocional, física, profissional. Então a gente fica um pouco desnutrido disso, enfrentando as coisas meio que se deixando levar. E é importante que quando a gente tem um ditado que diz assim, aquilo que não me mata me fortalece. É exatamente isso. O treinamento, você vai se fortalecendo, né? Você vai treinando a sua mente para lidar com algumas questões emocionais, com algumas questões de relacionamento, e Deus está embutido nisso tudo, né? Não são coisas, para mim, não são coisas tão separadas, né? Uma pessoa que crê em Deus, que tem fé, que usa princípios bíblicos, ela também precisa ter esse aparato, ela precisa ter essa força emocional para lidar
com as situações adversas e lutar. É como se fosse um game. Tem o estágio 1, o estágio 2, você vai crescendo, você não fica lá no feijão com arroz. Você vai amadurecendo e quando você vê, nossa, eu consegui superar aquilo, né? E vai para um outro estágio mais difícil e você vai conseguir, mas como vai conseguir? Se você tiver esse aparato, que pode ser o seu relacionamento com Deus, a sua treinamento de fé, de confiança, de se relaxar, de entregar para Deus, de ler a Bíblia e, ao mesmo tempo, de você treinar a sua resiliência. Tem gente que não consegue receber pancadão. Recebe o pancadão e, bum, desmonta. Então, tudo isso é um treinamento. Aqui o ouvinte dizendo, olha, parou de fumar, o evangelho ajuda a pessoa é viciada, aí o evangelho, né? O evangelho ajuda a pessoa, na verdade, o evangelho liberta a pessoa, dá todo o suporte para que a pessoa possa ter uma outra vida. Então existem mudanças que são atreladas aos hábitos de vida, como são mudanças altamente espirituais. Eu conheço um caso de um rapaz que ele lutava para largar o cigarro, que é um vício miserável, esse é um vício complicado, e ele não conseguia. Ficava um dia, depois voltava e tal, não sei o que, um dia ele simplesmente ajoelhou. Uma experiência incrível. Ele ajoelhou, um abraço para ele. Ele ajoelhou, orou. Quando ele levantou, liberto. Agora, todo mundo vai ser assim? Não vai. Porque cada um de nós tem um jeito e tem uma forma. Um ouvinte nossa dizendo, JR, eu relaxo muito ouvindo o debate 93. E é muito bom rir quando você pede para os pastores falarem a hora imitando o Silvio Santos. Eu tô imaginando essa nossa ouvinte, ela não tá relaxada hoje. Porque ela não ouviu os imitando o Silvio Santos. Então eu vou dar o resultado dos prêmios agora e na sequência, daqui a pouquinho os pastores vão dar a hora certa, vão se preparar, porque não é só falar a hora certa, porque são 2 pastores, não vão repetir a hora que não carece, né, Marcela, mas eles vão criar um texto, né, vão ter tempo para isso, 1 minuto é muito tempo, pelo amor de Deus. Marcela Bastos. Experiência de esquete da igreja, então vamos lá. E quem tá levando para casa hoje a camisa e a blusa, hashtag Unidos pelo Amor, em clamor aí pelo Brasil, é a Luciana Araújo. Luciana Araújo, a partir de amanhã, você tem 5 dias úteis para passar aqui na rádio e levar sua camisa para casa. Marcela Bastos, a primeira música que eu coloquei aqui, você conhecia algumas delas, né? Que era um pupurri, né? Tinha um negócio do Sem Ovelhas, Igreja Pequena, e depois você ouviu o pedacinho do Rei Está Voltando. Essa parte você sabe. Sim, essa canção eu sei. A outra música que eu coloquei um pedacinho dela, a música do Gerson Borges, você também conhecia. Essa dele eu não conhecia. E eu quero saber se você sabe essa aqui, porque essa aqui, hoje nós estamos com vários estilos diferentes. Nós começamos ali, naquele estilo, aí depois fomos para outro estilo, e esse aqui é o estilo que não quer andar. Andou, também baixo não vai, né? Deus agora nós vamos para um pop rock, Marcelo, olha, ó. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. A letra é essa, minha gente. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos, me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Por isso a gente tem que cuidar muito bem dessa casa do Senhor, esse templo do Espírito Santo de Deus. Melhores hábitos, melhor modo de vida e algo sempre atrelado à nossa fé que vai alimentar a nossa vida espiritual. Sempre para a glória do nosso Deus e Pai. Este
É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Muito bem, minha gente, muito obrigado aos nossos queridos debatedores, muito obrigado ao reverendo Edson, obrigado, um abraço, reverendo. Eu que agradeço, JR, gostaria de mandar um abraço muito especial para minha igreja Presbiteriana Luz, Famílias Refletindo Jesus, para minha esposa Sônia, que hoje quando eu saí de casa ela falou, não esquece de mandar um abraço para mim. Muito bem. Para as minhas filhas Andréia, meu genro Rafael, meu neto Andrei, tá muito esperto, JR, gosta do colo do vovô, claro. A minha filha a Ellen e a Ana Carolina e a minha mãezinha Dona Dejalmira, mais conhecida como Mirinha. Dona Mirinha, nota 10, e agora vai imitar o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vem, Marcela, JR, vem, Cid também, vem pra cá. É isso aí, essa é a sua imitação? Muito bem, tá aí, o Cid estendeu a mão, que falou quem quer dinheiro e chamou o Cid, eu vi chamar, ele estendeu a mão. Muito obrigado, Virgínia Rodrigues, um abraço, Deus abençoe. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, poder contribuir, para mim é sempre enriquecedor, saúde emocional e espiritual para todos. Maravilha, muito obrigado, pastor Rômulo Rodrigues, e aí, pastor? Oi, gente, eu que agradeço o carinho do convite, eu quero mandar um abraço especialzão para o pessoal da Maranata do Meier, nesta manhã, mas eu quero também mandar um beijo grande, um abraço para um casal muito querido da nossa igreja, eles estão sempre ligadinhos no Debate 93, que é a Beth e o Fabinho. A Beth é uma taxista querida, a taxista mais fera do Rio de Janeiro, mulher batalhadora de Deus. Deus abençoe você, Beth, Fabinho, um grande abraço a todos e até a próxima. E a imitação? Você que quer dinheiro nessa manhã, peça ao J.R. Vargas. Ele tá cheio de grana e não vai economizar. Venha falar com o J.R. Vargas. Um bom dia para todo mundo. E é o que me veio na cabeça. Sai fora. Aqui o ouvinte está acompanhando aqui. Quero agradecer aqui as imitações. Foram muito boas as imitações dos pastores. Mas nós estamos rindo aqui bastante. Os ouvintes estão acompanhando aqui. Essa imitação foi boa. Parecia o quê? Parecia que estava chamando. Tá chamando o cachorro. Tá indo bem. Quem fala, Cid Gonçalves? Conta aí. Companheiro, eu só queria dizer que realmente, num canto na história do debate, isso foi feito uma imitação, misericórdia, que imitação furreca, gente. E tenho dito. Um abraço para os pastores aniversariantes do dia de hoje. Hoje é aniversário do pastor Neiriston, da Igreja Batista do Jardim Maravilha, em Guaratiba. Pastora Rosane Nunes, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Deus é Fiel, de Bento Ribeiro. O pastor Ivaí Goulart, da Primeira Igreja Batista de Itaboraí. Pastor Arnaldo Luiz Ferreira da Silva, da Igreja Kadosh de Maricá. O pastor Wagner, da Comunidade Evangélica Vida e Abundância de Manguariba. O pastor Carlos Henrique dos Santos Reis, da Comunidade Evangélica Pentecostal Batista na Pavuna. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa audiência, muito obrigado por esse carinho, a participação de todos. Vamos orar pelos pastores e suas igrejas, rogando a bênção do Senhor sobre cada um deles, pedindo a misericórdia do Senhor hoje de maneira especial sobre aqueles que estão viciados. O ouvinte pediu especificamente oração por aqueles que estão viciados em cigarro, que é um vício muito, muito, muito difícil mesmo. Só com a graça do nosso Deus, a ajuda do Senhor, uma dedicação, uma entrega bastante grande. Vai ser bom demais nós orarmos juntos hoje aqui. Pedimos essa bênção, essa misericórdia do Senhor também sobre os enfermos. Nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando também pelo nosso grande Rio de Janeiro. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã tão preciosa, por essa conversa que cremos que abençoou, esclareceu, ajudou muita gente nesse instante. Oramos em especial por pastores queridos, pastor Neiriston, da Igreja Batista do Jardim Maravilha, pastora Rosana Nunes, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel, pastor Ivair Goulart, Primeira Igreja Batista de Itaboraí, pastor Arnaldo Luiz, Igreja Kadosh de Maricá, pastor Wagner, da Comunidade Evangélica Vida em Abundância, pastor Carlos Henrique, Comunidade Evangélica Pentecostal Batista. São pastores queridos, irmãos nossos que pregam o Evangelho de Jesus e que estão fazendo mais um ano de vida. Senhor Jesus, abençoa, que a tua graça envolva a vida desses irmãos neste dia
tão precioso. Nós oramos pelos viciados, oramos por aqueles que têm dificuldades em deixar o vício do cigarro. Ó Deus, Tu és a verdade que liberta, nós cremos nisso, oramos pelos enfermos, pelo nosso Rio de Janeiro. Senhor, que a Tua boa e graciosa mão esteja sobre as nossas vidas neste dia, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.